Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Crestani, sou professor de Geografia do Alfa Ponta Grossa 2 e hoje estarei fazendo a revisão para a PS2 do sexto ano dos capítulos 10, 17 e 19. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos tratar aqui será a formação dos solos. Esse processo é conhecido como pedogênese. O que significa isso? É o processo em que há a consolidação dos solos com o passar do tempo. É a formação dos solos. Esses solos podem ser formados através de alguns fatores que vão influenciar o tipo de solo de cada região. Quais são esses fatores principais? Primeiro, começamos com o material de origem. O tipo de um solo vai depender do seu material de origem. Esse material de origem, na verdade, será a rocha matriz. Então, que tipo de rocha é que originou esse solo? Ali terão algumas características que determinarão o tipo de solo que será futuramente esse pedaço de rocha matriz. Mas ele só vai se transformar no solo seguindo os outros fatores também, como o fator climático. O clima vai determinar a quantidade de tempo que esse solo vai demorar para se formar. Então, quanto mais tempo a rocha matriz fica exposta pelos elementos de intemperismo, erosão, como a chuva, o calor, o vento, mais rápido ou demorado vai ser essa transformação. Ok? Então, o clima ele pode acelerar ou retardar bastante o processo de formação dos solos. O relevo tem um papel preponderante. Então, nós sabemos que nas regiões que são acidentadas, que tem muitos aclives e declives, o solo ele não consegue se formar em grande profundidade. Somente vemos uma camada muito curta de solo na parte mais superficial. Por quê? Porque a água da chuva e a própria gravidade vai fazer com que esse solo seja direcionado sempre para a parte mais baixa. Ao contrário das regiões de planície, que na verdade receberão a maior quantidade de nutrientes que as águas das chuvas vão trazer ali para aquele solo. Então as planícies elas tendem a ter um solo mais formado, um solo mais velho. Os organismos vivos que habitam ali também têm um papel fundamental. Quanto mais organismos vivos, maior é a quantidade de matéria orgânica que esse solo terá. E isso vai fazer com que ele se desenvolva mais de acordo com seus seres, né, viventes naquele espaço. Então, quanto mais matéria orgânica tiver, mais será possível que outros organismos consigam se desenvolver nesse solo. E o principal, assim como o material de origem e o clima, será o tempo cronológico. Quanto mais tempo o solo fica exposto ao intemperismo, às condições climáticas de modelagem do relevo, quanto mais tempo ele fica presente, né, com organismos vivos, em meio aos organismos vivos, mais ele será desenvolvido, mais ele será velho, desenvolvido com grandes camadas. Nós temos aqui os horizontes do solo. Nós vemos que cada horizonte que é considerado uma camada, ele tem uma classificação. Então, cada um desses horizontes tem algumas características básicas. A gente pode pegar aqui o horizonte O, que normalmente é o mais superficial, porque se encontra ali boa parte dos organismos que se desenvolvem. Esses organismos, a matéria viva, ela vai trazer muitos nutrientes para cá através do processo de decomposição mesmo desse material. Então, quando os vegetais, os micro-organismos, alguns animais morrem, eles são decompostos. E essa decomposição será revolvida junto ao solo
E os micro-organismos que aqui atuam vão fazer com que esses nutrientes circulem. Então, o horizonte O é chamado de camada orgânica. A partir do momento que nós vamos descendo cada vez mais até chegar na rocha matriz, nós vamos vendo que os nutrientes da matéria viva, que nem o humus, os materiais decompostos, eles vão diminuindo. E a quantidade de minerais vai aumentando cada vez mais, até chegar na rocha matriz, que é o horizonte R. É aqui na rocha matriz que tudo começa. Um dia a rocha matriz esteve aqui no topo. Ela foi... Todo esse solo que na verdade fazia parte da rocha matriz, mas com os processos de desgaste do relevo e de intemperismo, esse solo foi sendo essa rocha matriz foi sendo transformada em solo. Interessante, né? Então todo solo que a gente vê, ele tem uma origem inorgânica, uma origem sedimentar, metamórfica ou ígnea. Com o passar do tempo, com os processos de intemperismo, é que vai acontecendo essa transformação. Ok? Então não se esqueçam, os horizontes de cima para baixo sempre vão diminuindo a quantidade de matéria orgânica. Ok? Então cada uma dessas camadas terão características específicas. Começando da rocha matriz, que é o horizonte R, e sendo transformados por outros fenômenos, até chegar no horizonte O, que seria o solo mais ricamente completo de nutrientes. Os solos devem ter uma proporção ideal de componentes para que eles consigam abrigar os seres vivos. E a gente vai ver que essa proporção é bem dividida. Então, 45% do solo deve ser composto por minerais. Silício, quartzo, basalto, né? No caso, aí seria uma rocha, né? Silício, quartzo, mica, feldspato, são todos minerais que vão compor esse solo. Ok? 5% apenas de matéria orgânica. O humus, que é a decomposição da matéria vegetal e animal e dos micro-organismos, será o componente principal. Essa matéria orgânica, então, ela vai fazer com que haja o substrato, o ambiente rico para que as plantas e os animais e os micro-organismos se desenvolvam. O solo também não pode ser seco, ele precisa ter 25% de água. E essa água estará localizada entre os sedimentos que compõem esse solo, entre a matéria orgânica e os minerais. E por fim, o ar. O ar deve circular por entre esses componentes, porque as plantas também precisam do ar para ser absorvido tanto pelas folhas, né, no processo respiratório, quanto também nas suas raízes, que facilitarão, né, o ar facilitará bastante a absorção da água, e a água que será o verdadeiro veículo de transporte para os nutrientes. Então isso aqui, gente, não se esqueçam. 5% de matéria orgânica, 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar. Então a gente pode dividir, metade água e ar, outra metade 45% minerais e 5% matéria orgânica. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Começamos aqui um novo capítulo, então tratamos do 10, agora iniciamos o 17, que a gente vai falar do clima. Nós vamos trabalhar sobre a questão do clima e do tempo. Clima e tempo têm características diferentes segundo a conceituação da meteorologia. O tempo é a condição em que se encontra a atmosfera em um determinado lugar, em um determinado período. Então agora, como é que está a atmosfera aonde você está localizado? Pode ser que seja nublado, está frio, tem neve, tem vento. Então todas essas aí são características de tempo. Então o tempo ele
é visualizado através dos elementos. E já o clima é quando eu analiso o tempo durante o período de 30 anos e consigo traçar uma média. Então eu consigo saber como é que o tempo se comportará ao longo de um ano. Isso aí é o clima. Então, os elementos climáticos, os elementos que compõem os climas, são basicamente 4: radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade. O que é radiação? As reações físicas que acontecem aqui no interior do Sol, as químicas também, elas originam a radiação. Então, o fato de o Sol estar constantemente queimando hidrogênio vai fazer com que, como resultado dessa queima, seja emanada radiação que vai ser expelida para o espaço. Como a Terra está no meio do caminho dessa radiação, ela recebe a radiação solar. Que tipo de radiação, professor? Raio-X, ultravioleta, infravermelho, alfa, beta, gama. Todos esses tipos de radiação vêm para a Terra. O que mais vai afetar no nosso planeta será a radiação que tem a ver com o calor. Então, uma radiação que vai provocar as altas temperaturas. A pressão atmosférica é um elemento que a gente consegue ver a sua atuação principalmente nas partes mais baixas da superfície da Terra. Por quê? Porque imagine só que existe uma coluna de ar que envolve o nosso planeta. E a gravidade fica puxando ela o tempo todo em direção à superfície. Isso faz com que esse ar pressione a superfície constantemente. E como nós estamos nessa superfície, nós também somos pressionados. Ao nível médio do mar, nós temos sobre as nossas cabeças aproximadamente 17 toneladas de ar que estão nos comprimindo. E por que isso não nos afeta? Pelo menos, de modo que a gente consiga sentir bastante. Porque o nosso corpo ele já está adaptado a esse processo. Nós já surgimos no meio dessa pressão. Quando nós nos desenvolvemos no útero, aconteceu já esse processo em que há o crescimento da criança em meio a essa pressão atmosférica grande. Se nós retirarmos o ar que nos pressiona à nossa volta, nós simplesmente explodiríamos. Porque todos os elementos químicos que fazem parte, que estão juntinhos para formar o nosso corpo, seriam dispersados. Certo? Então a pressão atmosférica é algo muito importante para nós entendermos os climas ao redor do mundo. A temperatura é a grandeza, ou seja, um fator que nós medimos através da quantidade de calor presente no ar. Então, quanto mais calor absorvido pelo ar, maior será a temperatura. Quanto mais calor esse ar perde, menor será a temperatura. A altas temperaturas serão pequenas moléculas, serão as moléculas de ar vibrando muito. Quanto mais ela vibra, maior é a temperatura. Quanto menos ela vibrar, menor é a temperatura. E umidade relativa, que é a quantidade de vapor de água que existe na atmosfera. Então agora, entre vocês e o celular, vocês e os objetos mais próximos, à sua volta, vocês não estão vendo, mas está cheio de vapor de água. O vapor de água é invisível. A partir do momento que esse vapor entra em contato com uma superfície fria, ele vai se transformar em água em estado líquido. É o que aconteceu aqui nesse vidro. O vapor de água presente aqui próximo ao vidro encostou aqui no vidro, saiu do estado de gasoso para o estado líquido e se transformou nessas gotinhas de água. O nome desse processo da passagem da água do estado gasoso para o estado líquido é chamado de condensação. Então lembrem só, nós temos os principais elementos climáticos: radiação, pressão atmosférica, temperatura e umidade.
como é que do que é composto o ar atmosférico? Existem vários gases que fazem parte dessa composição. Entretanto, 99% desse ar é composto basicamente de dois elementos gasosos: o nitrogênio, em sua maior parte, e o oxigênio. O nosso corpo ele absorve o oxigênio. Entretanto, a maior parte do ar que nós consumimos tem nitrogênio. O oxigênio ele serve para dar energia às nossas células, para que elas consigam continuar no processo de estarem vivas. O nitrogênio é muito importante também para estar misturado. Nós não conseguimos respirar oxigênio puro. Nós precisamos respirar essa mistura do ar. Porque é essa mistura que vai fazer com que o nosso organismo consiga fazer todas as suas funções, né, do modo correto. Outros gases que compõem a atmosfera, nesse 1%. Vem ali em terceiro lugar o argônio. Em quarto temos o ozônio. Em quinto temos o gás carbônico. Na verdade vai mudando a proporção. Mas em outros, né, os outros gases que compõem a atmosfera depois do oxigênio e nitrogênio é o argônio, o gás carbônico, o metano, enxofre e assim vai. Tem diversos gases, ok? Mas aqui a gente pode citar aqui os principais ali: argônio, gás carbônico e metano. São gases presentes na nossa atmosfera. A nossa atmosfera é dividida em camadas. Saindo da superfície da Terra, a primeira camada que nós encontramos é a troposfera. É onde nos encontramos e todas as atividades humanas se desenvolvem aqui. A partir do momento que a gente sobe para além dos 12, 15 km de altitude, nós entramos na estratosfera, que fica mais ou menos entre 30 e 50 km. Nós vamos encontrar uma camada chamada camada de ozônio, que tem um papel muito importante de proteção da Terra, né, da superfície da Terra, dos raios ultravioletas do Sol, que são raios que em grande quantidade eles podem ser nocivos, eles podem causar mal para os seres vivos. Depois atingimos a mesosfera, que é a camada intermediária. É aqui que ocorrem fenômenos como a aurora, os meteoros que queimam sobre a nossa atmosfera. Eles são vistos a partir da mesosfera. Quando nós atingimos a termosfera, já é considerado espaço sideral. E aqui muitos veículos espaciais, satélites de observação, ficam aqui circulando a Terra, né? Ficam orbitando a Terra nessa camada. Agora, quando a Estação Espacial Internacional também, os astronautas. Agora, quando nós queríamos ir, se a gente quisesse ir para a Lua, a gente tinha que passar pela exosfera. E a exosfera é a camada mais externa. E aqui menos contém gases. Tratando ainda sobre a questão ligada à nossa atmosfera, nós vemos que existe o problema do aquecimento global, que é associado à queima de combustíveis e ao lançamento de gases que vão fazer com que a temperatura aumente. Muitos países se reuniram em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão, com o objetivo de criar um documento e fazer um tratado, um acordo, para que os países se responsabilizassem até entre os anos de 2008 e 2012 a reduzir 5,2% as emissões de gases de efeito estufa. Esse documento ficou chamado de Protocolo de Kyoto. Então, Protocolo de Kyoto, um documento criado em 1997, onde os países que participaram dessa reunião se comprometeram a reduzir 5,2% as emissões de gases de efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012. A grande maioria não conseguiu atingir essas metas. Mas o Protocolo de Kyoto entrou para a história porque foi pela primeira vez que os países se reuniram com o objetivo de diminuir a quantidade de gases lançados na atmosfera.
Relativos também à atmosfera, nós temos o fenômeno chamado de ilha de calor, que na verdade é um fenômeno climático urbano. Por quê? Temos as cidades com muitas construções, áreas, né, de concreto, asfalto. Esse material consegue absorver muito mais calor do que os vegetais, o próprio solo, né, as plantas de forma geral. Se nós formos ver a quantidade de calor acumulada aqui, ela vai fazer com que o ar em torno da área urbana se torne mais quente. Porque além do calor que provém da radiação solar, né, do sol, esse calor é somado ao que está armazenado aqui nos prédios, no asfalto. Quando está um dia muito quente e a gente pisa descalço no asfalto ou num piso que está recebendo a radiação solar, nossos pés doem, queima. Exatamente porque esse material absorve muito calor. Ele absorve esse calor, ele deixa a radiação, ela consegue permanecer nele por mais tempo. Agora, se mesmo no dia de sol a gente tirar o sapato e pisar na grama, nós não vamos sentir esse ardor, esse incômodo, porque as áreas verdes, o espaço rural, ele não absorve tanta energia assim, tanto calor assim. Então, se a gente fosse ver aqui, ó, a temperatura nessa área urbana ela é maior, o que faz com que surja uma bolha, como se fosse uma bolha de ar mais quente, que está envolto de um ar mais frio. Então, olha só, o ar mais frio começa a esquentar, esquenta bastante, vai diminuindo a partir do momento que eu saio da área urbana. Então, quando eu entro na área urbana, esquenta. Quando eu saio da área urbana, esfria. Não parece como se fosse uma ilha aqui? Olha só, a parte mais alta como se fosse numa ilha. Então, as partes mais baixas, mais frias. A parte mais alta, a ilha, mais quente. Por isso que a gente chama de ilha de calor. Um grande problema que foi detectado a partir da década de 80 foi o problema da camada de ozônio. Alguns gases que os seres humanos lançavam afetavam essa camada que fica na estratosfera chamada camada de ozônio. Ela filtra os raios ultravioletas do Sol, fazendo com que eles atinjam em uma baixa incidência, né? Tem uma baixa incidência, uma força mais reduzida aqui à superfície da Terra. Eles são muito importantes porque através desses raios ultravioletas algumas reações acontecem nos organismos vivos que fazem com que eles consigam se desenvolver. Agora, quando esses raios ultrapassam a quantidade necessária, eles podem ser prejudiciais. E com os gases que foram lançados na atmosfera a partir, há muito tempo, mas descobertos esse processo a partir da década de 70, 80, nós encontramos um afinamento da camada de ozônio em cima do continente antártico, o que provocou o que nós conhecemos atualmente como o buraco na camada de ozônio. Então aqui os raios ultravioletas eles entram com muito mais força, podendo até causar queimaduras nas peles das pessoas que deixam expostas, né, esses raios expostos. Mas algumas soluções foram encontradas e o processo de reversão do fechamento desse buraco já começou a acontecer. Tá? Então, a destruição da camada de ozônio é uma das problemáticas e uma das consequências exatamente é essa. O fato de que os seres vivos não conseguiriam viver, né, se desenvolver de modo adequado exatamente devido às transformações que os raios ultravioletas ocasionariam nos seus corpos, né, nos seus próprios organismos. Ok? E por fim, o aquecimento global. Esse termo é muito utilizado, vocês vão ver esse ano que vem. Até vocês morrerem, vocês vão ver esse tipo de fenômeno aí sendo anunciado em jornais, revistas, sites, redes sociais, tudo isso. Por quê? Porque é um fenômeno presente e um fenômeno muito sério. A queima de combustíveis fósseis, ou seja, a queima de produtos derivados do petróleo, do gás natural, do carvão mineral, de alguns gases, chamados hidrocarbonetos, são lançados na atmosfera. Então, quando você queima o petróleo, sai a fumacinha.
essa fumacinha, que normalmente contém gás carbônico, vem aqui para o alto da atmosfera, certo? Ali no alto da troposfera. A radiação solar, ela vem, parte dela é refletida para o espaço. Então não é 100% da radiação solar que chega aqui no planeta Terra. Parte dela vai para o espaço. Parte dela vai para o chão e é refletida para o espaço novamente. Só que boa parte dela, na verdade, quanto maior a camada desses gases, menor a quantidade de radiação que consegue voltar para o espaço, fazendo com que essa radiação fique armazenada, aumentando a temperatura do planeta. Isso é ruim? É e não é. É bom numa parte e ruim na outra. O aquecimento global, o efeito estufa é excelente para que o planeta Terra não vire uma bola de gelo. Mas quando ele ultrapassa uma quantidade, né, na atmosfera, ele passa a ser prejudicial porque vão acontecer coisas na atmosfera terrestre que vão desequilibrar e nós não conseguiremos saber como esses eventos se darão. Então a gente vai ter um desequilíbrio atmosférico e alguns problemas podem acontecer, como secas extremas, tornados, furacões, tempestades, nevascas. Isso tudo pode se tornar algo muito mais comum, exatamente devido ao desequilíbrio que está acontecendo em nosso planeta através do lançamento desses gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o gás carbônico, o metano, o enxofre. São gases presentes nesses combustíveis fósseis e que estão sendo lançados na atmosfera. Então, gente, aqui nós vimos de modo geral o que vai ser pedido na nossa PS2, perdão, e espero que vocês consigam, através dessa revisão, clarear melhor as coisas, aproveitar essa chance que tem de substituir a menor nota e ficar preparado para os próximos ciclos, né? O ciclo 5 e o ciclo 6, que serão os últimos ciclos do ano. E não terá mais a PS, não terá mais prova substitutiva, ok? Espero que todos fiquem bem. Tenho certeza que se vocês precisarem de ajuda dos professores, eles estarão disponíveis. Lembrem de não deixar tudo para a última hora. Revisem esse material com base nas explicações aqui, que vocês vão fazer uma ótima PS2, ok? Um abraço a todos e até a próxima!